assistindo a aula da parte que vocês perderam ou da parte que caiu aqui. Então, hoje é a continuação da disciplina Noções Gerais de Economia. Então, eu acho que vocês já perceberam que em cada atividade que vocês fazem, em cada atividade que a gente envia ou que os tutores de Brasília enviam para vocês, ele está sendo abordado algum tema, alguma coisa dentro do conteúdo da disciplina. Por exemplo, o fórum, ele teve um tema, a mensagem lá com o vídeo teve um tema, e hoje a aula síncrona, ela tem também um tema. Só permitir aqui. Tá bom? E no caso da aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre teoria da produção ou teoria de firma e desenvolvimento rural. A gente vai aprender alguns conceitos para que vocês consigam aplicar esses conhecimentos em economia na vida prática de vocês, ou então que entendam como é que funcionam esses processos, né? Esses conceitos que a gente vai apresentar aqui, eles são muito importantes para a tomada de decisão quando você trabalha um negócio rural, né? Uma empresa rural. E quando você fala de empresa rural, isso não te remete apenas a, sei lá, uma empresa de grande porte, né? Uma propriedade rural, mesmo que seja em escala familiar, ela já é considerada uma empresa rural, porque a gente tem todos os fatores que enquadram aquela propriedade como uma empresa rural, né? E entender como tudo isso funciona, né? Ter o conhecimento vai te ajudar, ou vai ajudar a quem você estiver orientando a gerir a propriedade, né? Por quê? Tudo que acontece dentro de uma propriedade é influenciado por fatores que podem ser internos e podem ser externos, né? Então, estar atento a tudo isso que acontece ao redor da propriedade, o que acontece na economia, o que acontece no mundo e de que forma isso vai impactar a tua empresa é super importante. E nesse sentido, a gente precisa entender que a empresa, no caso eu coloquei o exemplo da Zampa aqui lá de Capitão Poço, que é a fábrica de suco, que a empresa é a unidade básica de produção, é onde a maioria dos processos vão estar acontecendo, a agregação de valor, a parte administrativa, financeira e outras coisas vão estar acontecendo. Posterior a isso, nós temos todos os processos de produção que envolvem essa empresa e todos os atores que estão lá situados, né? No caso, o processo produtivo seria a combinação dos fatores de produção. Os fatores de produção vocês já viram em outras unidades, que é terra, capital e trabalho. Então você tem a combinação desses fatores e demais insumos que de alguma forma vão gerar um bem ou serviço. Um exemplo disso esse aqui aqui é maçã. Deixa eu só ajeitar o ponteiro aqui. Maçã. Você tem o fator terra sendo trabalhado aqui, o fruto é colhido, levado para a unidade de beneficiamento. No caso aqui, o processo produtivo ele já acontece desde o campo, a colheita, o transporte, né? Toda essa logística para chegar até a empresa, o processo de beneficiamento, de embalagem, e tudo isso vai acontecendo. Um outro ator também muito importante dentro desse processo é o empresário, né? Que é a pessoa quem vai gerir tudo isso. E novamente, quando se pensa em empresário, a gente imagina logo alguém com uma maleta, alguém com, sei lá, com um monte de documento e tal. Mas na verdade, às vezes o empresário é quem está lá no campo também, né? Organizando, liderando e mostrando como as coisas têm que ser feitas. O empresário ele é o principal responsável pela tomada de decisões administrativas e comerciais, e ele tem um papel muito importante para essa tomada de decisões, né? Seja na forma de manejar os cultivos, e espera-se que essa pessoa ela tenha um conhecimento técnico, ela tenha um conhecimento prático, ou se ela não tiver, que ela tenha uma orientação técnica de alguém que saiba o que está fazendo, né? Aqui, deixa eu só organizar aqui a minha cadeira aqui, que senão eu vou cair.
Brincadeira. Ok, voltando. Aqui nós temos um outro conceito que vai ser bem comentado ao longo da aula, que é o curto prazo. O curto prazo ele se refere a um período de tempo no qual pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Fatores de produção, novamente, terra, capital e trabalho. Um exemplo de curto prazo, né? Nós temos esses fatores de produção que podem ser fixos ou variáveis. Nesse exemplo aí, um ciclo de produção agrícola, por exemplo, de mandioca. Você tem uma área de mandioca, vamos supor, 1 hectare, que foi plantado mandioca, e você tem os outros fatores que são aplicados numa área como uma área com mandioca, né? Nesse caso, o fator de produção que é fixo é a terra. Nessa hectare, durante esse ciclo de produção, você não vai ter nenhuma alteração, nenhuma variação. Por quê? Porque a terra ela é estática, né? Você não vai aumentar aquela área, você dificilmente vai fazer alguma coisa que altere a quantidade de terra, por exemplo. Se aquilo foi delimitado, vai ser 1 hectare, vai ser 1 hectare. Então, em um período curto de tempo, né, no caso o ciclo de produção de mandioca, aquele fator de produção terra não vai ser alterado. Por outro lado, os outros fatores podem ser alterados. O longo prazo já é o contrário, né? É um período de tempo mais amplo, no qual todos os fatores de produção são considerados variáveis. Por exemplo, se você vai aumentar o número de funcionários, consequentemente você vai ter que aumentar a quantidade média de matéria-prima, você vai ter um aumento de salários, você vai ter um aumento com estrutura física. Então tudo isso é variável, né? À medida que você mexe com um, você vai mexer com todos. E aí nós temos os custos fixos, né? Esses custos que vão ser gerados a partir do processo de produção, que eu comentei lá no começo, são custos que permanecem inalterados durante um curto prazo e eles independem do nível de produção. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Quem tem uma propriedade rural, todo ano tem que pagar o imposto, um imposto lá sobre terra, uma coisa assim, que é o ITR. Todo ano você tem que pagar. Você usando ou não, você vai pagar. Isso é um exemplo de custo fixo. É algo que não é alterado ao longo do tempo. Independente do nível de produção, você vai ter que pagar o ITR. E isso está consolidado. Já os custos variáveis, eles vão variar de acordo com o nível de produção da empresa. Se você aumentar um, todos aumentam, né? Eu dei o exemplo ainda há pouco também. E aí, nós vamos entrar em outros conceitos, como é o caso do custo marginal. Eu quero que vocês mantenham bem essa informação na cabeça de vocês, porque a gente vai usar custo marginal, receita marginal e produto marginal, que nada mais é que o acréscimo de custo que se verifica quando é produzida uma unidade adicional. Ou seja, eu vou dar um exemplo desse marca-texto aqui. Se você produz um marca-texto, no final você vai ter o custo de, 80 centavos para esse marca-texto. Mas se você produzir mais um marca-texto igual ao outro, vai ser 80 centavos. Esse 80 centavos que foi adicionado vai ser o custo marginal, que é o que vai ser adicionado. Aí você pode ter um custo marginal, você pode ter uma receita marginal, que no caso já seria da venda, e você pode ter uma produção marginal. O conceito ele é o básico para todos, né? É uma unidade adicional que foi produzida. E aí, quando você tem esses fatores de produção, você vai ter a quantidade produzida do bem final na propriedade rural, desculpa. No caso, a quantidade desses fatores de produção é igual aos fatores multiplicados, né? Capital, terra e trabalho. Aqui está recursos naturais, mas é o fator terra.
E a partir desses fatores você vai ter receita, você vai ter custo, você vai ter lucro. E nós definimos como lucro a subtração a partir desses dois conceitos aqui, receita total e o custo total de produção. Receita total vai ser tudo que você obtém a partir da venda, né? Você tem uma quantidade X de produtos que você vende por um preço Y. E a multiplicação entre esses dois vai te dar a receita total. Já o lucro, como eu mencionei anteriormente, seria a receita que você obteve com a venda dos produtos menos o custo para produzir. E aí você já insere todos os custos que vão ser necessários para produzir. Tem um exemplo prático aqui que talvez vocês até vejam um exemplo desse na prova de vocês. Então, fiquem ligados. Imagine que um produtor rural produziu 100 kg de tomate e 100 kg de batata para vender na feira livre da cidade. O preço do quilo do tomate é R$2 e o preço do quilo da batata é R$1. Qual seria a receita total do produtor rural a partir da venda dos 100 kg de tomate e dos 100 kg de batata? Então, nós temos que receita total seria a quantidade de produto vezes o preço. Como são dois produtos com preços diferentes, a gente vai calcular separado. Primeiro tomate, primeiro batata. 100 kg de tomate vezes R$2, nós temos R$200 para tomate. Ou melhor, 100 kg vezes 2, 200. 100 vezes 1 da batata, nós temos R$100. Então, a receita total vai ser a soma desses dois. A receita total do tomate e da batata, que vai somar R$300. Mas aí, entre os custos, como é que eu vou saber que lucro que eu vou ter dessa venda? Aqui nesse exemplo, nós colocamos como custo o frete, né? Claro que vão entrar outros custos, né? Se você for levar esse cálculo à risca, vai entrar a produção, vai entrar os trabalhadores e tudo mais. Mas para ser mais prático, nós usamos apenas o frete para ficar de uma maneira mais didática. O frete no valor de R$200. Então, lucro total é igual a receita total menos o custo. Receita total, 300, que nós encontramos a partir da venda, e menos o frete, que é o custo. Assim, nós temos R$100 de lucro para esse produtor. Tá certo? Aí nós chegamos aqui, produto total, produto médio e produto marginal. Vamos imaginar a seguinte questão, a seguinte situação. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Podem falar que eu não estou vendo ninguém, tá? Não. Tudo certo. Beleza. Qualquer falha que também me avisem, por favor, porque eu estou vendo só o slide aqui na minha frente. A seguinte situação. Um agricultor dispõe de uma área de terra para cultivar. Fator de produção fixo é terra. E introduz na produção sucessivamente um trabalhador a mais de cada vez. Para a gente entender esses conceitos aqui, a gente vai logo dar o exemplo. Então, nós temos na primeira coluna o número de trabalhadores, na segunda coluna a produção total, não tem aqui uma unidade específica, o produto marginal, que é aquela unidade que foi adicionada, né, que eu expliquei anteriormente, e o produto médio do fator trabalho. O produto médio vai ser a produção total dividida pelo número de trabalhadores. Então, você vai ter como se fosse uma média de produção por trabalhador, certo? Aí, o que nós temos? Quando o número de trabalhadores é zero, você tem uma produção zero, produto marginal nenhum, produto médio nenhum. Mas a partir do momento que você adiciona um trabalhador nessa área para trabalhar, você tem uma produção de 10 e você já tem um produto marginal de 10. Por que produto marginal 10? Lembrem-se que inicialmente nós tínhamos produção zero. Se agora, quando você adiciona um trabalhador, essa produção vai para 10, significa que de 10 para 0 é 10. Então, produto marginal, 10. Aqui, o produto médio, 10 dividido para 1 vai ser 10. E assim a gente vai avançando. Quando você adiciona um trabalhador nessa área,
você tem uma produção 22 e o produto marginal vai ser 12. Por quê? Se antes você tinha 10, agora você tem 22, essa diferença, que é o que foi adicionado, é 12. Então tá aqui, produto marginal 12 e o produto médio 11, que é pela divisão. Mas, se você observar, eu comentei aqui que o fator de produção terra, ele é fixo. Nesse caso aqui, nessa situação, ele não vai ser mudado. Então, que comportamento nós vamos ter? A partir de um dado momento, nós vemos que quanto mais você adiciona trabalhadores nessa área, a produção ela vai aumentando, mas ela aumenta numa escala menor. Aqui você tem de 10 para 22, de 22 para 36, 52 para 65, 65 para 77. E você vê que esses intervalos eles vão diminuindo. Já para o produto marginal, você observa que no início você tem um crescimento aqui, um movimento crescente, né, desses valores. Mas chega um ponto que isso começa a decrescer até que chega a um ponto negativo, né? Isso já considera perda. E a mesma coisa é para o produto médio, né? Você não chega a um produto negativo. Aqui para o produto médio nós não vamos chegar a um produto negativo. Mas esse valor ele vai decrescendo ao longo do tempo. A produção não para. Por isso que daqui não fica negativo. É isso que eu queria exemplificar. Essa movimentação aí de produto médio e produto marginal, que nós temos primeiro um movimento crescente e depois decrescente, nós chamamos de lei dos rendimentos decrescentes. O que acontece? Você tem um fator de produção fixo, um fator de produção variável. O fator de produção variável aqui é trabalho. O fixo é a terra, seria a terra. Começa, é um valor pequeno, né, de produto marginal, que é o que vai sendo adicionado. E à medida que os trabalhadores vão trabalhando e produzindo, isso vai crescendo. Mas chega um ápice e isso já começa a reduzir. Nesse caso, o que aconteceu aqui? Como a gente pode explicar essa situação? Nós tínhamos o fator de produção fixo, que era a terra. Enquanto você adicionava 4 trabalhadores, até 4 trabalhadores, esses trabalhadores eles tinham espaço, eles tinham um local adequado para produzir. Mas a partir do momento que você superlota isso, esses trabalhadores eles não têm condições de trabalhar com uma produtividade adequada, né? Com uma produtividade máxima, que é o que nós temos aqui quando tem 4 agricultores, 4 trabalhadores. O que isso quer dizer? Quando você tem um fator fixo, isso aqui deve ficar bem ligado, né? Você tem que estar bem atento para isso aqui, porque senão você tem uma queda de produção e os seus custos, como a gente vai ver aqui, quando você tem esse desbalanço aqui de produto marginal, os custos eles aumentam, tanto o custo marginal quanto o custo médio. Acho que aqui já foi. E assim, aqui acontece o inverso, né? Enquanto o produto marginal ele cresce e decresce, o custo só cresce, né? Só vai aumentar. Porque se você está tendo uma queda de produção, aqui, você está tendo uma queda de produção, um aumento de mão de obra, os seus custos eles vão aumentar. Tá bem? Aí aqui uma tabela para explicar também em relação ao custo marginal, que você tem primeiro um custo mediano, esse custo ele vai reduzindo, mas a partir do momento que você tem uma concentração muito grande aqui de mão de obra para um fator de produção fixo, esse custo ele diminui até um ponto e depois ele começa a aumentar de forma que você perde o controle. Tá bom? Tá. E para calcular esse custo total? Custo total, fixo e variável, para poder chegar no cálculo de receita, também, que eu falei lá no começo. CT é custo total, CFT, o custo fixo total e custo variável total. Você aplica essas equações a partir desses custos que você identifica e faz o cálculo. Em uma propriedade rural, os custos fixos são aqueles que ocorrem independentemente do nível de produção. Eu dei o exemplo do ITR mais cedo.
Então, mesmo que o produtor não utilize a terra para plantar ou criar algum tipo de animal, ele deverá pagar por esse imposto. E tudo isso vai ter que ser calculado sobre o que você está produzindo, para que você tenha um lucro condizente com o que você está produzindo, né? Porque a intenção aqui é que você obtenha lucro. Você não está produzindo por hobby. Talvez seja, mas a maioria dos empresários, a maioria dos produtores, o objetivo é lucro. Então tudo isso deve estar bem desenhado na sua propriedade rural. E o lucro máximo é quando a receita marginal, a receita adicional, né, que você está tendo, se iguala ao custo marginal. A receita marginal é definida como a variação de receita total da empresa quando se vende uma unidade adicional, né? O que eu falei lá no começo, de que o conceito ele é muito parecido para custo adicional, receita, produto marginal, ou melhor, o custo marginal, receita marginal. O empresário alcançará maior lucro quando o custo de produzir uma unidade adicional for igual à receita obtida por ela, tá bem? Aí, a partir daí, para a gente entender melhor essas questões, nós vemos a forma como o agronegócio e o desenvolvimento rural ele se comporta aqui no Brasil. E desde 1990, nós vemos uma alteração muito forte, muito evidente no cenário nacional para o agronegócio, quando a gente avalia exportação e importação de produtos agropecuários aqui, né? Produtos que fazem parte do agronegócio. De 1990 até 2014, o comportamento aqui para exportação ele foi muito diferente, né, entre um e outro, né? Nós temos um alto índice de exportação em bilhões, né, aqui beirando os 100 bilhões, isso, sendo que isso é dado de 2014. 100 bilhões de dólares. E para importação, nós temos na faixa aqui de 20 bilhões. Essa movimentação no agronegócio gera o superávit comercial, que é o quê? Nós exportamos mais do que importamos, né? Isso equilibra a balança comercial aqui no Brasil. O agronegócio ele é responsável por cerca de 37% dos empregos no país. Mas assim, a gente não pode pensar que os produtos agrícolas eles vão ser comercializados e produzidos de qualquer forma, né? Como nós temos um mercado internacional bem grande, isso faz com que eles sejam também mais exigentes, né? Lá eles têm padrões diferentes de produzir, padrões de consumo diferentes de nós, e então isso faz com que eles se tornem altamente exigentes para o produto que vai daqui do Brasil. Com isso, gera a necessidade, né, de produzir produtos que sejam sustentáveis, né? Desde o começo da produção até toda a cadeia. Isso dá muita visão para esse mercado, né, de produtos sustentáveis, produtos que são produzidos de forma agroecológica. Só que assim, a gente não tem que pensar isso de uma forma muito romântica, né? A gente tem que pensar isso de uma forma prática, para que o agronegócio não seja muito dificultado, né? Então são tomadas algumas decisões aqui no Brasil e através do que é definido também no exterior, para que os nossos produtos eles sejam aceitos em mercados altamente exigentes, como é o caso da Europa. Desenvolvimento sustentável é um processo no qual a exploração de recursos produtivos, a direção de investimentos e orientação do desenvolvimento tecnológico ocorrem de modo que haja a utilização adequada dos recursos produtivos disponíveis na economia com o mínimo de impacto ambiental possível. Claro, a produção ela não deve visar apenas a comercialização, né? Nós temos que pensar que os recursos que nós temos, principalmente se tratando de recursos naturais, muitos deles não são renováveis. Então, daqui a algumas gerações, nós não teremos mais como produzir da forma que nós produzimos hoje. Então, estimular, consumir e produzir produtos sustentáveis, de alguma forma, nos dá a expectativa de que daqui a alguns anos, nós teremos como consumir e como produzir com qualidade, né? Como viver com qualidade. Caso contrário, nós enquanto humanidade, iremos sucumbir. E assim nós temos vários tipos de empreendimentos, né? Nós temos o empreendimento rural tradicional, o que está em transição e o moderno. Eles se diferenciam basicamente
pela forma como se é trabalhada, né? O uso de técnicas, a tecnificação, né? A conscientização desse agricultor a mudanças, no caso aqui dos empreendimentos. As pessoas que trabalham nesses empreendimentos mais modernos são pessoas que estão mais integradas aos agentes econômicos, mais ligadas com o mercado, mais preocupadas com as mudanças e mais flexíveis a elas, para que o mercado, que ela se adeque ao mercado, né, e forneça aquilo que é absorvido. Porém, tudo isso depende de quê? De um sistema financeiro. E nesse sentido nós temos quem? O governo, que vai apresentar algumas políticas agrícolas que vão fornecer subsídios a esses empresários, a esses agricultores, tá bom? Um exemplo é o crédito rural, que visa contribuir com o desenvolvimento rural do país e possibilitar a oportunidade de modernização do produtor rural para conduzir as atividades produtivas na propriedade. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tiago, Oi. é o seguinte, quando eu li a apostila, aquele primeiro quadro lá do que vai aumentando o funcionário, Sim. este aí. Só um Esse momento, eu quem é que tive tá falando? dificuldade. Sim, sou o Jorge. Tá, Jorge. Tá, que tu tá com a tela cheia da apresentação, tá certo. Isso, Jorge. Ok, tá, beleza. Então, assim, eu sou o Jorge. Aí, nesse quadro aí, eu cheguei a uma conclusão, assim, a partir de certo momento, quando acumula o número de funcionários, eles passam a bater papo e produzir menos. Exatamente. Você tem que botar um capataz com a chibata lá, vai lá trabalhar esse negócio, ou então dividir por equipe. Então, quando chega as empresas, por isso que as empresas dividem por equipes, justamente para não ter essa quantidade de funcionários, além da parte teoricamente econômica de produtividade. Uhum. Tá, logo no início, quando eu li a apostila, eu não entendi muito, não. Mas tá ok. Tá bom, perfeito então. É porque a gente tem que pensar assim, né? Você não tem que ter uma equipe muito grande que vai te produzir algo. Por exemplo, você não precisa de uma equipe de 11 pessoas que vai produzir a mesma quantidade que 4 pessoas. Ou então, assim, você vai ter uma quantidade alta aqui quando você tem 10 pessoas, mas em contrapartida, você não vai ter ganho em cima disso. Você vai ter custo, porque como vocês viram lá nos gráficos, quando esse produto marginal ele fica muito alterado, você tem também uma alteração nos custos. Então, à medida que você tem essa oscilação aqui, os custos vão lá para cima. Então, mais vale 4 pessoas trabalhando aqui e tendo 52 unidades de produção do que você ter 10 e não ter lucro. Tá bem? Tá certo. Eu trabalhei em banco e o banco, mesmo com a tecnologia do autoatendimento, do banco pelos celulares, necessita de caixa. Mas ali é o seguinte, geralmente tem os clientes tradicionais que não gostam de mexer com terminal e exigem que tenha caixa, e tem os sindicatos do bancário que exigem que tenha mais caixa. Mas aí eu passei 30 anos no banco e trabalhei com muitas equipes, com muita gente, e realmente é isso. Às vezes, principalmente ali no caixa, se você tiver 10 caixas, ou se você tiver 6, o trabalho sai da mesma forma. Porque geralmente tem quando vê que o negócio está mais moleza, ele passa a trabalhar com menos velocidade. Relaxa, né? Então, relaxa um pouco. Então, foi aquele quadro muito interessante mesmo. Exatamente. Aí sim. Tiago, Oi. Tiago, é o Sérgio. Beleza. Só complementando aí o que o Jorge falou,
Porque, de certa forma, é complicado mensurar essa mão de obra, né? Porque varia muito de trabalhador para trabalhador, né? Às vezes um trabalhador roça, sei lá, 10 metros quadrados, o outro roça 5. Então, assim, numa propriedade rural, de certa forma, é meio complicado, né? Não calcular essa mão de obra Sim. para né, trabalhar tanto tempo na hora certa para produzir tanto. Sim, mas aí nesse sentido aí, foi exatamente o que eu comentei lá no começo, né? Nós temos um ator muito importante aqui que deve estar preparado, ou se ele não está preparado, ele deve estar bem orientado. O dono da propriedade. Ele vai, com certeza, encarregar alguém, né? Nessas empresas a gente sempre tem os encarregados, e essas pessoas vão fazer em campo, né? Não necessariamente tomar nota e tal, mas fazer uma observação do que realmente está sendo feito, né? E aquele funcionário que não apresenta um bom rendimento para a empresa, possivelmente ele vai ser desligado. Porque para quem produz, quem arca com despesa, não vai, né? Isso não é aceito de jeito nenhum. Certo, entendi. Isso aí é o seguinte, na empresa tem como tem muitos funcionários, aí fica, mas assim, para nós aqui no micro e pequeno agricultor, para evitar esse tipo de um trabalhar mais do que o outro, em geral o pessoal usa como empleita, né? Vou empleitar aqui 1.000 pés para você capinar 1.000 pés, ou vou empleitar para você roçar aqui 3 hectares. Então, o negócio mais justo, porque se aquele fizer os 3 hectares em 3 dias, vai ganhar aquilo. E aqui o outro que faz 3 hectares em um dia vai ganhar mais, mas por trabalhar muito mais. Uhum. Mas empresas agrícolas é mais difícil mesmo. Tá certo. Mais alguém tem dúvida? Ou algum comentário? Beleza, então. Oi. Thiago, só complementando aí também essa questão de custo, né? Porque o proprietário rural, ele só vai aumentar lucro se ele diminuir custo, né? Sim. Então ele vai ter que estudar na propriedade dele o que está dando mais dele. Custo, né? Isso. Comentando com os colegas aqui também, às vezes, em muitas atividades na agricultura, a gente tem a falsa impressão de que está tendo lucro, né? Isso, acontece muito mesmo. A gente mas quando vai para o bico da caneta, você está perdendo muito dinheiro. Por exemplo, criação leiteira, a própria questão de gado, de corte mesmo. Às vezes você não tem uma noção de quanto de custo você está tendo. Aí você vende um gado, aí beleza, eu peguei 5.000 aqui. Aí tô lucrando aqui, vou criar mais gado. Na verdade, aqueles 5.000 não paga nem a metade da despesa que tu teve para manter o gado até aquele tamanho para venda. Isso. Né? Isso acontece muito. O proprietário, ele não tem o costume de anotação, né? De tudo que ele gasta, né? Uhum. E são coisas, assim, às vezes até bobas, que você pode anotar, assim, e ter uma noção, né? Ter uma ideia do que você está gastando e do que você está investindo, do que você está tendo como rendimento, para saber realmente se você está tendo lucro, né? Se está entrando dinheiro de fato. Isso. Principalmente para quem tem mais, vamos dizer, mais de 3 produtos nessa propriedade, né? Que, como tu deu exemplo aí da batata, do tomate, né? Uhum. Mas, de certa forma, cada um vai ter seu custo, né? Sim, então a gente tem que também tem que ter essa noção, né? De dividir os custos para cada um, para depois no futuro, vamos dizer, o tomate não tá pagando a batata, né? Uhum. Exatamente. Entendo. Exatamente. Rapaz, eu mexo com 2 aqui que todos os 2 estão dando prejuízo, com certeza. Tem que vender. Você trabalha com o que, seu Jorge? Eu tenho um pouco de frango caipira aqui, que a ração está lá em cima. Na hora de vender, tem que vender,
por 35, que é o que o pessoal ganha aqui. Só que a ração milho está 100 pau o saco. Então, acaba você tem que saindo vender aposentadoria, né? Exatamente. Com esse frio no sul e sudeste, o milho vai lá para cima. E outra coisa é o maracujá que eu tenho aqui. Hoje eu estou produzindo maracujá, estão pagando R$1,20 o quilo. Não tem condições. Não compra nem o arame. Não tem como concorrer, né? Não paga nem o arame liso, que dirá o monte de produto que a gente tem que comprar para produzir. É verdade. Tá ok? Pode continuar aqui. Tá ok. Então vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem os bancos, né? Os bancos regionais, como o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o próprio Banpará também. Eles têm algumas modalidades de crédito que são formas que o governo utiliza para incentivar a produção agrícola, né? E nesse caso a gente tem essas três principais modalidades: o investimento, custeio e comercialização. Cada um tem uma finalidade, né? Cada um tem um público, e não cabe a gente aqui detalhar, né? Entrar a fundo sobre esse assunto, mas a título de conhecimento nós temos essas três modalidades de crédito que são muito importantes para a agricultura, não só familiar, mas de médio e grande porte, né? É um dos fatores que ainda impulsiona com que as pessoas consigam produzir. Detalhe, né? Aqui no município de Irituia, principalmente, nós temos um problema muito grande com esses créditos, né? Com esse fornecimento de crédito, os financiamentos e tal. Por quê? Muitos agricultores, eu me atrevo a dizer, acho que 80% dos agricultores que fazem esse tipo de financiamento, eles não estão bem orientados, né? Eles fazem o financiamento com outro propósito, diferente de investir, de comercializar ou de custear alguma produção. Utilizam... Tu quer que eu meta... Oi? Tu quer que eu meta o Mário aí também? Eu meto. Eu trabalhei no Banco do Brasil e eu ia para a reunião de sindicato, e os caras do sindicato naquela época, não sei se hoje mudou o pensamento, a gente fazia custeio e investimentos lá no Banco do Brasil, Irituia, e se o próprio sindicato diz, não, isso é dinheiro do governo, não precisa pagar. Ficamos não sei quantos anos bloqueados, porque quando o índice de inadimplência aumenta, o município todo, pode Sim. ter o melhor cliente que tiver dentro do município, ele está bloqueado, o município está bloqueado para fazer qualquer tipo de empréstimo. Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem, Capitão Poço até que paga direitinho, mas Irituia tem uma série histórica no Banco do Brasil que é mal pagador. Quando o cara chega lá que quer fazer alguma coisa de empréstimo, que fala que é de Irituia, o pessoal já te olha de atravessado. Aí tem tudo isso que o seu Jorge está falando, né? Os agricultores, eles fazem o financiamento na intenção de construir uma casa, comprar uma moto, e assim, não que isso seja ruim, né? Em certo ponto chega a ser, mas, por exemplo, se alguém pega lá, sei lá, 10 mil e gasta em algo que ele não vai nem ver, em algo que não é nem palpável, gastar com bebida, gastar com, sei lá, com outra coisa, se ele investir em algo para a propriedade dele, beleza. Mas a intenção é que esse financiamento ele seja para você produzir, para você comercializar, né? E eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai está inadimplente porque ele fez o financiamento e construiu a casa. Então, isso não vai muito longe, né? Isso que o seu Jorge falou é uma realidade. Aqui nós estamos enfrentando esse problema, né? A maioria das pessoas que tem acesso a esses financiamentos já fez, mas está inadimplente, e quem não fez tem esse impedimento por conta do município ser inadimplente. E muitas vezes a gente é até cobrado, né? O município é até cobrado para que as pessoas invistam, né? Porque tudo isso é visto com bons olhos para o município, né? É desenvolvimento para o município. E a gente vai até ver se a gente consegue fazer alguma ação em cima disso através do lado da Semagre, para que as coisas melhorem aqui. Aí nós temos algumas das linhas de crédito que são trabalhadas aqui no Brasil. Eu particularmente conheço só o Pronaf, que é muito conhecido aqui na região, né? Principalmente por causa da agricultura familiar. E dentro dessas linhas de crédito nós temos vários critérios, assim, possamos dizer, né?
em que cada agricultor, cada produtor se enquadra. Aqui eu usei as referências, principalmente a apostila da disciplina. E se alguém tiver alguma dúvida em relação não só à aula de hoje, em relação aos conteúdos que já foram passados, se ficou alguma dúvida, desculpa. Esse Mode Infra que tem lá naquela linha de crédito, esse aí, o terceiro aí, seria ótimo se saísse. O problema para ter isso aí já é uma regra governamental. Sim. Precisa ter outorga. Eu imaginei. Para ter outorga, precisa ter o título da terra. Para ter o título da terra, precisa esperar de 20 a 25 anos. Então, meu amigo, é praticamente zero aqui para a gente para o norte. Lá para o sul e sudeste, as exigências são menores. Mas para a gente aqui o negócio é feio. Acho que é devido a ser Amazônia, né? E tem toda essa... tem negócio de ecologia, aquelas coisas todas. Sim, aqui a gente está tentando, agora em parceria com a Emater, fazer um mutirão para que as pessoas tenham pelo menos DAP, para que tenham acesso a algumas coisas. A secretaria está bem ativa aqui no município, procurando parceria, procurando pessoas que queiram trabalhar, né? E está dando muito certo. Eu sou de Irituia. Sou daqui de Irituia. O Ferro Cristo é da minha turma lá da FICAP. Da FICAP, é a faculdade de Caba Macho. Aí o Ferro Cristo é um cara que ele já foi chefe há muito tempo da regional. Ele era chefe de 12 municípios. E quando ele foi assumir Irituia, por causa de política, né? Saiu, ele estava meio com medo. Eu digo, não, Ferro, tu é trabalhador, tu vai aprender o que é agricultura. O dia que o porra te dá porrada com maniva, tu sabe que é o pau da mandioca lá. Mas ele é um cara gente boa, só que é um cara muito... O pessoal acha que às vezes acha que ele é grosseiro, né? Que ele é muito certo, né? Se o cara for fazer besteira perto dele ou falar besteira, ele fica logo com raiva. Mas ele é um cara muito trabalhador, ele vê muito esse negócio de DAP, sabe? Ele facilita o máximo possível, desde que não seja coisa feita errada. Ele é gente boa. Ele trabalha aqui, Ele trabalha em Irituia. Hoje ele é chefe de Irituia. Eu acho que por esse nome eu acho que eu não conheço ele, não. Henrique Ferro Cristo. Henrique, vou botar aqui até. Henrique Ferro Cristo. É o que está no escritório de Irituia. Tá. Pois é, pessoal. E um cara bom em Capitão Poço, que era o Gerry também. O Gerry eu conheço. O Gerry é bom de... Vocês que querem mexer com irrigação, o Gerry é especialista em irrigação. E gosta de mexer com isso. É verdade. Tem curso de irrigação e tudo. Nós tivemos a oportunidade de... Durante o curso, né? Eu fiz o curso lá em Capitão Poço. Aí tinha uma atividade lá, um projeto, e a gente foi lá pedir ajuda dele. Ele, cara super acessível, falou com a gente. Aí é isso. Já falei muito, senão eu vou falar na prova de matemática que ele está fora do contexto aqui. E aí, pessoal, alguma dúvida? Se manifestem aí. Não, eu não tenho não, só tinha dúvida naquele quadro lá. Eu também tá tranquilo, bem colocadas. Então, beleza. Se alguém não tem mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Eu só vou pedir... Oi? Não, fale que eu vou por último. Só vou pedir para que vocês fiquem atentos às atividades, né? Às vezes eu atraso um pouquinho, né? Eu que estou responsável agora por noções de economia e fundamentos do agronegócio. Então a gente possivelmente vai se encontrar via aula síncrona mais uma vez para fundamentos do agronegócio, e vai ter um chat de fundamentos do agronegócio também que está começando agora, né? Inclusive agora há pouco eu acabei de mandar uma atividade para vocês com vídeo, e eu peço que vocês se atentem, né? Respondam direitinho lá, e a gente vai tentando dar esse feedback para vocês
Eu acredito que é uma forma muito, muito bacana da gente trocar a experiência, né? Eu vejo que muita gente aqui já tem uma formação na área, já entende, então isso ajuda muito, ajuda mesmo. Tá bom? Tá certo. As provas práticas é tu que elabora ou não? Se sou eu que elaboro? Sim. Não. De economia. Não. Eu só vou corrigir. A prova teórica, se eu não estou enganado, é uma prova de múltipla escolha e aí é o sistema que corrige. Mas aí a prova prática é uma prova discursiva, aí sou eu que corrijo. Então, é interessante que vocês respondam essas atividades, porque na prova vocês vão ser cobrados de acordo com isso, né? O conteúdo que foi dado em toda a unidade vai ser cobrado na prova. Eu acho o seguinte, a pergunta que ele está fazendo aí, eu acho que até tem a resposta. Essas questões aí vêm de Brasília, do Senar Brasília, não é isso? Da prova, sim. Essas provas. Da prova, Pois sim. é. Isso que eu queria saber, se é. Quem faz as provas vem do Senar Brasília. Exatamente. Mas tipo assim, essas atividades que eu mando para vocês antes da prova, por exemplo, fórum, chat, vídeo, aí essas já somos nós que elaboramos. Mas a prova mesmo, as 2 provas, elas vêm de Brasília. Tá ok? Tá, beleza. Beleza, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Obrigado por terem participado. E até a próxima.